agora, nesse momento, né, nessa aula breve que eu vou ministrar aqui para vocês, eu vou falar sobre petição inicial. Então, eu quero que vocês estejam com o artigo 282 do Código de Processo Civil. Acontece, o assunto é bem simples, é bem básico, só que pode trazer um problema para na hora que você vier responder uma questão na sua prova. Porque, olha só, o artigo 282 elenca os requisitos da petição inicial. O que é a petição inicial? A petição inicial é a forma pela qual o autor instrumentaliza o seu direito de ação. É o meio pelo qual ele materializa o direito de ação. E a própria norma processual civil estabelece requisitos básicos para que essa petição inicial esteja apta a, obviamente, desenvolver a atividade jurisdicional. Na verdade, a petição apta é um pressuposto processual. Então vamos ver o seguinte, como é que funciona? Eu tenho que indicar, a título de exemplificação, o juiz ou o tribunal a que ela é dirigida, eu tenho que qualificar as partes, eu tenho que apresentar os fatos e fundamentos jurídicos do meu pedido, que é o que se denomina na doutrina de causa pedir próxima e causa pedir remota. Eu tenho que, na verdade, declinar para o juiz o meu pedido com as especificações. Regra geral, eu não posso fazer pedido genérico, salvo algumas exceções observadas lá no artigo 286 do Código de Processo Civil. Eu tenho que requerer a citação do réu, eu tenho que indicar o valor da causa e eu tenho também que indicar para o juiz as provas que eu pretendo produzir para provar a veracidade dos fatos alegados. Esses são, melhor dizendo, os requisitos básicos que deve conter uma petição em qualquer procedimento. Contudo, inclusive, foi até uma questão que caiu, se não me falha a memória, na prova da PGE do ano de 2009, falando sobre o seguinte: são requisitos essenciais da petição inicial no procedimento sumário, exceto, enfim, é algo mais ou menos assim. E quais eram as alternativas que ele colocava? Por exemplo, no procedimento sumário, aquele lá regulado pelo 275 do Código de Processo Civil, causas até 60 salários mínimos, ou às vezes independentemente do valor, que é o que diz o inciso 2, por exemplo, cobrança de valores de cota condominial, aí independe do valor da causa, enfim. Aí você dá uma lida lá no 275, decora aquelas hipóteses lá de procedimento sumário. O fato é, prefeito de prova, está de bom tamanho você saber lá quando é que será adotado o procedimento sumário. Mas para o tema que eu estou apresentando, nos importa analisar o seguinte: existe a situação em que no procedimento sumário eu tenho outros dois elementos, eu tenho outros dois requisitos que devem constar na petição inicial. Então, quais são eles? Então, vamos ver com cautela o seguinte: além daqueles que eu disse lá do 282, que você também tem que ler com bastante cuidado a partir de então, tá? Importa mencionar que vamos ter que colocar mais dois. Quais são eles? Eu tenho que, se eu for produzir prova testemunhal, apresentar o rol de testemunhas, e se eu for realizar a prova pericial, apresentar os quesitos. Gente, por favor, muita atenção. A petição inicial no procedimento ordinário, eu não tenho que apresentar rol de testemunhas e nem tenho que formular quesitos em caso de prova pericial. Isso só ocorre se for um procedimento sumário. Então, por favor, não esqueça. É importante que você saiba que os requisitos gerais para a petição inicial estão no artigo 282 do Código de Processo Civil. Enquanto que, para o procedimento sumário, além daqueles requisitos, eu tenho que incluir mais dois. Se por acaso eu for produzir prova testemunhal, eu tenho que indicar o rol. E se eu for realizar a prova pericial, eu tenho que apresentar os quesitos. Isso é muito importante. Então vejam, nós vamos indicar o juiz ou o tribunal a que é dirigida, qualificar as partes, apresentar a causa de pedir, próxima e remota, fatos e fundamentos jurídicos do pedido, e eu tenho ainda que indicar o valor da causa,
Eu tenho ainda que pode ser impugnado, diga-se de passagem, o valor da causa pode ser impugnado. Eu tenho ainda que requerer a citação do réu, que é o ato pelo qual, segundo o artigo 213 do CPC, se chama o réu a juízo ou interessado a juízo para que possa se defender. E eu tenho ainda que indicar as provas que eu pretendo produzir, além dos pedidos com suas especificações. Ok? Esse é um ponto interessante também para efeito de prova. Então, gente, vamos sempre tomar cuidado quando estiver lendo o artigo 282, tá? E o 275, porque com o 275 nós temos que incluir aqueles outros dois requisitos. Um abraço, bom estudo.